Que alegria estarmos juntos para mais um Viva com Excelência, que é um programa da Igreja Batista Bethesda. Nós esperamos que a cada semana você esteja sendo desafiado a viver com excelência em todos os aspectos da sua vida. E essa semana nós temos quadros muito especiais preparados para você. Eu quero desafiar você a ligar pelo menos para 3 pessoas para acompanhar o nosso programa até o final. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito relevante que é a Bíblia. A importância da Bíblia para a vida pessoal, porque todo mundo tem pelo menos uma Bíblia na sua casa. E a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Marcos Soares, que é fundador do Ministério Alvo. E eu desafio você a acompanhar o nosso programa até o final. Hoje no Viva com Excelência nós vamos conversar sobre um assunto da mais alta importância, que é sobre a Bíblia. Todo mundo que está em casa tem pelo menos uma Bíblia aí, e a gente quer conversar sobre a importância da Bíblia. Eu vou bater um papo com o Marcos Soares, ele é fundador do Alvo, Equipando para Vida e Ministério, que é um ministério que fala do ensino da Bíblia. E muito bem-vindo, Marcos, aqui no Viva com Excelência, muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigado, pastor Ricardo, parabéns pelo seu programa e pela iniciativa de excelência que você está fazendo. Marcos, para que esse assunto, esse bate-papo seja algo pessoal para quem está em casa, né, seja algo bem prático, fale sobre a importância da Bíblia para a vida pessoal. Por que a Bíblia é tão importante? Pastor, a gente poderia comparar a importância da Bíblia na vida pessoal à importância do manual de proprietário de um veículo. O fabricante do veículo é quem mais entende dele. Então ele deixa lá as instruções bem claras para que a gente possa saber como é que faz a manutenção, como é que se usa melhor, como é que se faz melhor proveito daquele carro, né? A Bíblia é o manual do proprietário da gente, né? Deus é o nosso Criador, o manual do proprietário é a Bíblia. Então se a gente quer saber como a Bíblia é prática para nós, é só você olhar para ela e você vai saber como a sua vida pode ser melhor direcionada e melhor tocada através do manual. E como muitos não usam o manual, assim é na vida, né? Muita gente não sabe. Sim. Às vezes a gente vai pela experiência própria, né? Pelo conselho dos amigos, e assim como não funciona para você cuidar do seu carro, não vai funcionar para cuidar da sua vida. E Marcos, a Bíblia é fato, isso é o livro mais vendido de todos os tempos, e mesmo em meio a tanta oposição, tantos movimentos e revoluções, os homens não foram capazes de destruir a Bíblia que nós cremos, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus. O que faz da Bíblia um livro tão singular? Eu acredito que é justamente esse aspecto, né? A Bíblia, por um lado, é um livro comum, ou seja, é um livro humano, foi escrito através da pena de seres humanos, né? Homens que escreveram. Mas, por outro lado, a Bíblia é um livro divino, não é místico, mas é divino. Então, é isso que faz a Bíblia ser um livro diferente. Não é a mesma coisa que Shakespeare, não é a mesma coisa que Carlos Drummond de Andrade. Harry Potter. Esses são livros comuns, né? O que faz a Bíblia ser diferente é o fato de que seu autor, na realidade, como nós cremos, como cristãos, é Deus. Deus usa homens e por isso vira um livro humano, mas é Ele quem está escrevendo de verdade. Isso faz a Bíblia um livro absolutamente singular. E transformador. E aí, Marcos, a gente como cristãos, a gente crê que a leitura da Bíblia é essencial para a vida cristã. Quais são os benefícios? Talvez quem está em casa tem uma Bíblia, alguém que está numa caminhada cristã e talvez diz, olha, eu sou cristão, mas eu não leio a Bíblia. Quais são os benefícios da leitura da palavra de Deus? Bom, é a mesma coisa que você imaginar que você pode viver sem comida, né? Na sua vida natural, você precisa de se alimentar. A Bíblia nos alimenta. A Bíblia, como você disse, e nós cremos isso também, é a palavra de Deus. Não é só que ela contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia é vida. Não são as palavras propriamente, a letra que está escrita ali, mas o que ela faz na gente, né? Ela é transformadora. A Bíblia não é só informação, a Bíblia é também formação. Então, a Bíblia, como Jesus falou, as minhas palavras são espírito e são vida. A Bíblia traz para o crente ou para aquele que crê, né? Aquela possibilidade de se manter vivo, se manter sabendo como é que ele faz para ter comunhão com Deus. Eu acho que é interessante até isso que você falou, 2 coisas aí. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu me lembro que tinha um cântico na minha infância que dizia que não marcou a minha história e a minha caminhada espiritual. Sei que a Bíblia é a palavra de Deus, sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Outra da sua fala é que a Bíblia, ela transforma aqueles que creem. Sim. Então é importante isso. Sim. A base da diferença que a Bíblia faz para uma pessoa ou para outra é a fé. Para você dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, essa é uma escolha que você faz, uma escolha intelectual e também uma escolha do coração. Se eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu a coloco acima de qualquer outro tipo de literatura. Ela fica com um peso de autoridade que as outras coisas não têm. Existem livros muito bons, inclusive sobre a Bíblia, né, pessoas que fazem comentários, que escrevem e tal, que podem ser extraordinários, mas eles nunca terão o mesmo peso e a mesma autoridade que a Bíblia. Talvez para quem está em casa entender isso,
talvez você que está assistindo o nosso programa, acho que essa é uma palavra. Como é que a Bíblia é a palavra de Deus para nós, mas por quê? Porque ela tem autoridade sobre a nossa vida. Sim. Porque senão ela passa a ser um livro Passa a ser um livro comum, né? Agora, é justamente para você chegar a esta conclusão, você precisa de fé. Eu não estou falando nem de você precisa de uma religião, você precisa de fé. Porque se você não crê nisso, e como eu disse, a fé é uma escolha, você escolhe crer. Então, você, a partir dessa escolha, define que essa palavra é autoritativa para a sua vida. Agora, a gente não faz essa escolha simplesmente porque alguém nos falou. Por isso eu digo que não é dos meus pais. Exato, né? Por isso que eu digo que não é uma questão religiosa, né? Você faz isso porque a Bíblia ela é a própria testemunha de si mesma. Como é que a gente sabe que a Bíblia é verdade? A gente sabe que a Bíblia é verdade porque ela funciona, ela transforma a gente. E quando você pega eu tenho visto no seu programa, inclusive, testemunhos de pessoas lá da sua comunidade, eles foram transformados, não foi pela igreja, não foi pela religião, foi pelo poder da palavra de Deus. Então, isso é uma prova de que a Bíblia realmente é a verdade. E ela é, por isso, para nós, a autoridade maior em assuntos espirituais. Eu acho que, Marcos, a gente acompanhou agora, a maioria das pessoas tem uma Bíblia em casa. E agora, talvez a questão que eu quero que você responda, para quem está em casa, a gente bater um papo sobre isso. Por que as pessoas têm essa extrema dificuldade em ler a Bíblia todos os dias? A maioria das pessoas tem Bíblia em casa, mas a maioria delas, a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade, não leem a Bíblia. Qual é a dificuldade nisso? Eu acho que são vários fatores, mas eu creio que os principais, a gente tem percebido isso no trabalho que a gente faz com treinamento de pessoas, mesmo aqueles que estão mais acostumados com a leitura da Bíblia, o principal fator é que as pessoas acham a Bíblia um livro difícil de ser entendido. Enfadonho. Enfadonho, difícil no sentido de que é meio descontextualizado da sua realidade à primeira vista. E há razões para você pensar isso. Primeiro, a Bíblia não foi escrita em português, né? A Bíblia foi escrita em hebraico no Velho Testamento e em grego no Novo Testamento, alguns pedaços em aramaico, que é um grego mais simples. Portanto, está bem distante na questão da linguística, né? Segundo, a Bíblia foi escrita contando a partir de um período muito anterior ao nosso. Então, são 3, 4 mil anos de história, e durante os quais a Bíblia foi sendo escrita, usando pessoas em culturas diferentes, em lugares diferentes, em contextos diferentes. Então, quando, por exemplo, um poeta escreve na Bíblia, ele não escreve rimando do jeito que a gente rima na nossa poesia em língua portuguesa, né? Então, essas coisas tornam a compreensão da Bíblia um pouco mais complicada. Talvez esse seja um motivo, eu diria até o principal, que as pessoas começam a ler o texto bíblico e logo desanimam. Eles não conseguem entender direito e às vezes começam do lugar errado. Então eles não têm um método correto de leitura, por isso não compreendem e aí desistem. Eu acho que esse é o principal fator. Mas aí como fazer para ajudar quem está em casa, que talvez fale, olha, eu quero ler a minha Bíblia, mas eu tenho essa dificuldade? Eu sempre dou uma dica muito simples, mas que parece até muito óbvia, né? O que acontece é o seguinte, as pessoas pegam a Bíblia e alguns tratam a Bíblia, não sei se você lembra, você não é do tempo que tinha realejo, né? Lembra do tempo que na praça, você ia na praça, tinha aquele hominho tocando a caixinha de música, né? Não. Então eu também não sou desse tempo, mas eu já ouvi falar sobre isso, né? Então ele tirava uma sorte lá e lia a sorte para a pessoa, né? Tem gente que faz isso com a Bíblia. Até você vai em alguns lugares, eu sei porque eu já trabalhei com isso, você tem um negócio chamado caixinha de promessa. Sim. Né? O que é a caixinha de promessa? É uma caixinha, às vezes muito bem embaladinha e tal, com vários versículos ali. Tem gente que lê a Bíblia assim, vai na caixinha de promessa, puxa um, vou ver o que Deus tem para mim hoje, e puxa lá um versículo. Não é que Deus não possa falar dessa maneira, mas se a gente levar em conta que a Bíblia é um livro, como é que você lê um livro? Você não pega um livro e abre de qualquer jeito, vou ver o que está nesse livro aqui, você não vai entender. Com a Bíblia também acontece isso. Então, a Bíblia é um conjunto de livros. É um conjunto que não está, inclusive, disposto na ordem em que foram escritos. Né? Há vários critérios. Uma biblioteca, né? É uma biblioteca. Vários critérios que a gente nem... Às vezes, o leitor da Bíblia não está muito acostumado e é difícil, inclusive, saber por que foi que os judeus, por exemplo, juntaram esses livros junto com aqueles outros livros, etc. Mas, se você pega de qualquer ponto, aleatoriamente, a dificuldade para você entender vai ser maior do que você começar do começo. Então, pode parecer óbvio, mas se você quer compreender bem a Bíblia, você tem que começar de Gênesis. E a maioria das pessoas fala assim, não, eu vou começar do Novo Testamento porque é mais fácil. Até eu tenho dito nos nossos cursos, dos panoramas da Bíblia, que talvez o pior conselho que uma pessoa pode receber quando ele não conhece a Bíblia é essa história, comece pelo Novo Testamento, principalmente do Evangelho de João, porque você vai entender melhor. Não, você não tem ideia do que está dizendo, porque o Evangelho de João começa com uma frase
que já assusta de cara. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. É fácil entender isso? Não é tão simples, né? O que é o ideal? Comece do Velho Testamento. A Bíblia é a história da revelação de Deus, progressiva, ela é cumulativa. Então, Deus vem revelando o que Ele quer na Bíblia desde lá de trás. Então, você quer entender bem? Comece de Gênesis. Ah, mas aí eu não vou entender algumas coisas, porque tem nomes difíceis, tem nomes de lugares que eu não conheço. É verdade, existem coisas que estão muito longe do nosso contexto. Mas se você for acompanhando, a Bíblia é um livro de histórias. Se você começar o livro de Gênesis, você vai ter o começo da civilização humana e depois livro de histórias de famílias. Claro, não correndo o risco de ser simplista, ou melhor, simplório, você diria que talvez a melhor maneira de ler a Bíblia é lendo a Bíblia. É lendo a Bíblia. É lendo a Bíblia. Ah, mas se você não entender alguma coisa, continue lendo mesmo assim. Eu acho que talvez uma dificuldade, não sei se você concorda comigo, Marcos, é que as pessoas é um livro que elas nunca leram, com essa barreira de 2000 anos atrás, em que foram escritos esses livros, e elas já querem entender de primeira. Sim. Pegam, não conhecem o contexto e desistem. Sabe um paralelo que a gente pode fazer? Se você pegar um escritor brasileiro, ou pelo menos de língua portuguesa, que tenha escrito alguma coisa no século passado, Machado de Assis, por exemplo. Não é tão simples entender Machado de Assis. E Machado de Assis era um brasileiro, escreveu em língua portuguesa, com cenários que a gente pode relativamente conhecer, familiares. Né? E se você pegar desavisadamente um livro de Machado de Assis, você não entende. Porque o contexto já é diferente do nosso. A linguagem é diferente, é mais rebuscada, tem termos que você não está acostumado. Então você imagina você pegar a Bíblia, que foi escrita muito antes de Machado de Assis, né, se vai ser simples. Agora, o que eu diria é que não é que a Bíblia é difícil de ser entendida, é que dá um certo trabalho. As pessoas não querem esse trabalho hoje, talvez. Não querem ter esse trabalho. A gente quer a coisa tudo muito rápido. Como você falou da caixinha de promessas, eu também sempre falo, até mesmo na igreja, que ler a Bíblia dessa maneira é como estar com alguma dor, alguma doença, e na caixinha de remédio fechar os olhos e tomar qualquer Exatamente. remédio. Você não pode ter pressa se você quer entender a Bíblia. Deus não é um Deus apressado, por isso que Ele levou tanto tempo para se revelar. Se Ele levou tantos milênios para se revelar, como é que você vai querer, numa sentada, entender tudo? Não funciona desse jeito. Né? Então a gente tem que ter o mínimo de dedicação para ler e ler sequencialmente. E essa é a segunda dica que eu costumo dar para quem quer começar a ler a Bíblia. Primeiro, comece lá do começo, de Gênesis, e procure ler os livros o mais juntos possíveis. Quer dizer, pega o livro de Gênesis, tenta ler o livro de Gênesis de uma vez só. Ah, mas quantos dias eu vou levar? Você vai se surpreender. Porque para você ler um livro como Gênesis, tem 50 capítulos, se você gastar 40 minutos por dia, em 2 dias você lê o livro inteiro. Não demora tanto tempo assim. Né? Tem livros da Bíblia que você lê em 20 minutos. Então procure ler os livros de uma vez só. E talvez com a diferença de que a Bíblia, a palavra de Deus, pode gerar transformação, mudança na vida daquele que a lê, né? Não tenha dúvida. Lógico, a gente está falando de dicas aqui do ponto de vista quase que intelectual, né? Da compreensão técnica. Mas o propósito pelo qual você tem que ler a Bíblia não é simplesmente por curiosidade ou por divertimento. Conhecimento. Não, conhecimento, embora tudo isso vai acabar acontecendo. Por incrível que pareça, você consegue se divertir lendo a Bíblia. Né? Tem histórias até que são engraçadas. Você consegue aprender muita coisa sobre a história, sobre os povos e tal. Mas a Bíblia não foi escrita só para isso. Aliás, eu nem diria que ela foi escrita para isso. A Bíblia foi escrita para que a gente conheça o coração de Deus e possa ser transformado por isso. Então você pode dizer que a Bíblia é talvez, colocada de uma maneira simples para quem está em casa nos assistindo, é uma carta de amor de Deus para a humanidade? Sem dúvida. Seria uma bela descrição da Bíblia. É uma carta de amor de Deus para a humanidade. Agora, se a gente quer conhecer mais do que a carta, o autor da carta, a gente tem que ler. Acho que é chave isso, então, nesse papo que você está falando. Olha, muito interessante. Se a gente quer conhecer Deus, é através da Bíblia. Sim. Sim. Deus se revela de outras formas, é verdade. Né? Deus fala de outras maneiras, não é só através da Bíblia. Mas a Bíblia é um documento, né? A Bíblia é um registro, então você não tem nem desculpa para não conhecer a Deus. Né? Você falou que todo mundo tem uma Bíblia em casa, eu diria que todo mundo tem mais de uma Bíblia em casa. É verdade. Tem várias versões, você tem hoje na internet, você pode fazer um download no celular. Esses dias eu estava com um menino do meu lado na igreja, um adolescente, e eu achei que ele estava mexendo no celular na hora da mensagem. Né? Eu fui me virar para dar uma bronca, né? Mexendo no celular. Na verdade, ele não estava mexendo no celular. Antes de eu falar com ele, ele voltou comigo e falou assim, olha aqui, ó, o pastor leu nessa versão aqui, mas tem mais 2 aqui, que, comparando, quer dizer, uma facilidade que... O mundo mudou. O mundo mudou e ninguém mais pode dizer que não tem acesso à Bíblia, né? Todo mundo tem. Agora, precisa pegar pelo menos aqui no Brasil.
né? Pelo em menos grande aqui no parte Brasil. do mundo, né? Sim. E é isso que acontece, né, Marcos? Quando alguém coloca a vida nas mãos de Deus, Jesus, e através da palavra a vida é mudada e tem uma mudança de 180 graus. Sim. Não há outro livro que consiga fazer isso, né? Eu até vou perguntar aqui depois para você. Eu nunca vi ninguém que leu Harry Potter e falou, olha, minha vida liberto mudou das drogas, né? Por mais melhores que sejam os livros, né? Nunca vi ninguém ter um testemunho pessoal que fale, olha, eu li Machado de Assis e meu casamento melhorou. Talvez essa seja a diferença da Bíblia. Eu vou até já adiantar uma pergunta, que tem uma frase do Moody, que é um grande evangelista, né, conhecido na história da igreja, que diz, ou esse livro, a Bíblia, me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. A Bíblia muda a vida das pessoas? Muda. Muda e talvez seja a maior prova da inspiração da Bíblia e do fato dela ser a palavra de Deus, né? É evidente que a leitura simplesmente não faz diferença. Como um fim em si mesmo, é a letra. Há muita gente que lê a Bíblia, há muita gente que recita a Bíblia, mas essa palavra não faz diferença nenhuma. Agora, se guiado pela palavra, você vai até a fonte, porque, na verdade, a palavra de Deus... É um mapa, podia-se dizer? Isso. Eu costumo comparar a Bíblia ao menu no restaurante, né? Você vai ao restaurante, você não quer o menu. Você pega o menu, você olha, mas você não vai comer o menu. Você vai usá-lo para chegar à comida, né? A palavra de Deus é o menu que nos leva à verdadeira vida. Jesus falou uma vez para os fariseus, vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam que ela tenha a vida eterna. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Quer dizer, e ele falou ainda, elas testificam de mim. Então, a Bíblia leva a Jesus. Ele é a vida. Esse é o propósito principal. Esse é o propósito. Né? Então, se você não consegue chegar a Cristo através da Bíblia, ela foi simplesmente um livro, uma literatura comum. Eu acredito nisso, eu tenho aprendido desde a infância, não é nem algo teológico que, olha, o coração da Bíblia, não vamos nem entrar no mérito se é isso ou não, que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez essa é a ênfase, Sim. é Jesus. Né? Essa é a ênfase. Deus sempre, na sua revelação, sempre quis levar o homem até Cristo. E a Bíblia faz isso em todos os capítulos, praticamente, né? Apontam para Cristo. A Bíblia vai narrando a história da redenção. Eu costumo comparar o Velho Testamento, por exemplo, que é um dos pedaços menos conhecidos da Bíblia, é uma corda que leva você de dentro de uma caverna escura para fora da caverna para encontrar a luz. É o sol da justiça, é Jesus. Esse é o papel da Bíblia, né? Marcos, para a gente fechar a nossa conversa, que dicas você tem para quem está em casa, como recuperar a relevância, a centralidade da Bíblia na vida das pessoas da família? Pode parecer muito óbvio, mas a dica é, comece a ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia do começo, procure ler textos mais longos, livros inteiros, anote aquilo que você não entendeu, procure uma pessoa que tenha mais vivência no estudo da Bíblia, tire suas dúvidas e peça a Deus, quando você for orar, que te ajude a entender. Porque Ele escreveu para você entender. Ele não escreveu para ser um mistério, Ele quer que você entenda. Interessado, Ele né? é o maior interessado. Peça a Ele que Ele... Inclusive a Bíblia fala isso. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar. Leia pedaços inteiros, faça suas anotações e ore. São 3 dicas muito simples, mas que podem te ajudar a ouvir Deus falando através da Bíblia. Muito bom. Marcos, aí para fechar, me fala um pouquinho, né, para quem está em casa, sobre o Ministério Alvo, como é que eles podem se envolver, igrejas, quem está assistindo o programa, um pouquinho sobre o Alvo. O Alvo é um ministério que treina líderes e professores para ensinar a Bíblia para as pessoas, para fazer com que ela seja relevante, né, para o nosso mundo, para as realidades que nós enfrentamos hoje. Então, a gente vai até as igrejas, as comunidades e oferece treinamentos de 8 horas, normalmente feito num sábado, para professores, para formação de líderes, para as pessoas descobrirem seus dons. É um serviço voltado para capacitação ministerial nas igrejas. Muito bom. Vai aparecer aqui embaixo os contatos para você que quer se envolver com o Alvo. E, Marcos, muito obrigado, viu, pela nossa conversa aqui. Eu que agradeço, foi pastor. só para dar um pontapé. E aí esse é o desafio para você que está em casa. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, procure uma igreja evangélica, também onde a Bíblia seja pregada. E aí eu quero indicar 2 livros, na verdade, para você que está em casa. Esse do Marcos, que ele tem 2 livros escritos, mas eu quero indicar esse. Juízes, Os Bastidores do Caos. E aí você pode adquirir, tá? Aparecer aqui os contatos do Alvo, adquirir esse livro, que vai ser muito relevante para você. E também eu quero indicar esse outro livro que fala sobre o assunto. Primeiro tem que ler a Bíblia, mas esse livro de Edições Vida Nova, que se chama Como Ler a Bíblia
livro por livro. Excelente, excelente. Né, que vai te ajudar, você que quer crescer na leitura da palavra de Deus, você pode adquirir.